Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Bernardi da Silva. Sou do grupo 6 da disciplina de Controle de Sistemas Lineares 2. E eu vou aqui apresentar o React junto com o meu colega, o Renan. Boa noite, sou o Renan. A gente vai fazer o React referente ao projeto do Grupo 2, subprojeto 2. Bem, esse subprojeto ele trata basicamente da margem de ganho e margem de fase e compensadores, né? Avanço e atraso de fase. Então eu vou iniciar sem mais delongas o vídeo. O vídeo está acelerado, tá? 1.3 para tornar a apresentação mais sucinta. Boa tarde, meu nome é O Lucas React mais sucinto. Gabriel e junto com o Luiz Eduardo vamos apresentar o subprojeto 2 de controle de sistemas lineares 2. E ele tem os temas como margem de ganho, margem de fase e compensadores por atraso e avanço de fase. Falando sobre análise na frequência, nós analisamos a resposta do sistema sobre uma entrada oscilante e variada frequência, observando a atenuação e a defasagem desse sistema. No tempo, a gente estuda as mudanças, né, comutações de estados únicas, e na frequência a gente analisa um comportamento periodal. O transitório é marcado pelas altas frequências, ele depende das altas frequências, como a gente pode ver aqui, né, ele tem uma oscilação grande. Aqui é uma resposta no tempo, mas para exemplificar, né, tem uma frequência maior, e o estacionário nas baixas frequências, então que ele vai aproximando da frequência nula. Bom, é muito interessante essa parte que eles falam, que foi inclusive comentado em sala, sobre a questão do sistema na análise no tempo se comportar tal, muito parecido ao filtro passa-baixa, né? Que a frequência varia enormemente no começo do sinal, e ela é representada na análise no tempo. Já quando ela. Representado pelas altas frequências, né? Isso, e daí quando o tempo passa demais, surgem baixas frequências e ele já praticamente não representa nada, ele estaciona. Isso. A gente nota então o comportamento do um filtro passa-baixa na banda ali de baixa frequência, digamos assim, banda de banda passante, entre aspas, e seria isso. Um polo, ele cria uma inclinação de menos 20 dB por década na magnitude. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um polo em menos 100. Aqui em menos 3 dB, né, ele chega no ponto que a gente colocou, menos 100, e ele decai 20 dB por década, como a gente pode ver aqui, né, de menos 60, menos 80 em uma década. Um zero, ao contrário do polo, ele cria uma inclinação para cima de 20 dB. Então, a mesma coisa, em 3 dB ele chega no ponto que a gente escolheu para o polo, para o zero, aliás, menos 100. É legal isso daí, porque são conteúdos já bem passados em outras matérias, né, como Eletrônica 2 e, se eu não estou muito enganado, também sistemas lineares, que falava sobre essas questões, que o zero ele eleva sinais de sistemas, e que o zero eleva a inclinação e o polo abate e entre eles se cancelam. Uhum. E é interessante A que é angulação. sempre nessa proporção de 20 decibéis por década, eles deixam bem claro aqui. Enfim, vou dar play e continuar. Aqui a gente tem a em azul com ganho 1 e a em laranja com ganho 100, fazendo a mudança de dB para 40. Ganho é E eles só colocaram sobre a questão do aumento do ganho e do deslocamento da magnitude, né, que vai ser para cima e para baixo, conforme o Renan explicou anteriormente. O sistema marginalmente estável é quando ele tem um ângulo de 180, menos 180 e uma magnitude zero. Por causa disso, a gente tem a margem de ganho e a margem de fase. A margem de ganho é quando ele está nesse ângulo de menos 180 e tem uma distância para ele chegar nesse ganho zero, que fica marginalmente estável. Interessante que ele falou da estabilidade marginal, né? A gente viu isso em sala, mas ele está apresentando o conceito novamente e da onde deriva a questão da margem de ganho, margem de fase. Enfim, eu vou passar aqui mais para frente que ele, ele resumiu bem nesse texto e principalmente no gráfico. A gente nota ali que a margem de fase é a distância até a reta de menos 180 graus e a margem de ganho é a distância até a reta de 0 decibéis. 80. Temos essas relações proporcionais que comparam grandezas que a gente estuda, como o Xi e a margem de ganho, e o Xi e a margem de fase, a largura da banda de passagem e a fase de fase. Aqui ele apresenta algumas fórmulas que a gente calculou em sala, né? Eu acho que não convém muito ficar apresentando elas aqui no React. Em altas frequências, ele tenta manter o mesmo efeito Não é algo novo transitório, né? Ele tem um e nem que vai agregar muito para
para o nosso vídeo. Polo em baixas frequências e um zero em altas, por isso que ele é considerado de atraso de fase, porque ele... Uma coisa interessante aqui, já de cara a gente nota, né, que a apresentação deles é muito limpa, assim, bem minimalista, não tem muitos elementos visuais para tirar a nossa atenção, e ele comenta aqui que o compensador por atraso de fase ele utiliza componentes passivos. Na apresentação minha do Renan, a gente tem um exemplo com compensador atraso de fase e acaba surgindo o sistema realimentado. A gente utiliza o sistema realimentado tanto com um ganho K quanto com a presença de um compensador por atraso de fase. A gente nota que o compensador por atraso de fase ele é um pouco menos eficiente. Eles colocam ali que melhora o regime permanente, aumentando o ganho em baixas frequências, só que ele não elimina completamente o erro estacionário, né? Ele não é tão eficiente, ele também é um pouco mais lento. E de qualquer forma é uma curiosidade essa questão que a gente colocou na nossa apresentação lá, e eu achei interessante que de alguma forma tem um link aqui com a apresentação deles, até porque o tema é o mesmo. Essa é a equação do nosso compensador. Esse é o procedimento que nós fazemos para projetar esse compensador. Junto vamos resolvendo esse exemplo. Vimos, né, qual que é Ele vai começar a calcular um exemplo, né? o valor máximo de ganho que tem para esse sobressinal de 9,5%, a gente proporcional ao ganho, nós multiplicamos esse ganho por 10, chegando no ganho de 5.929. Só que com esse ganho, ele altera esse sobressinal, que vamos corrigir com o compensador. Primeiro a gente determina... Ele está passando aqui um exemplo em que vai haver a presença de um K, né, de um ganho K e também de um compensador. Só que com esse ganho, ele faz quando está nessa trajetória desejada. Então, quase em função do que Está fazendo o cálculo do QC a partir do sobressinal. se a gente erro, 0,48. A gente sabe que esse é um método basicamente gráfico, ele está apresentando um gráfico e está calculando qual vai ser as frequências com base nesse gráfico. Até e segue. Então, sabendo que no regime estacionário esse compensador vai ter 0,95 sobre 0,5. A gente nota aqui na parte de cima do diagrama de Bode, diagrama de magnitude, que é justamente o deslocamento através da inserção de polos e zeros, ali em vermelho e em azul, que é o comportamento que a gente quer que ocorra, né, para tornar o nosso sistema estável. 56, digamos que esse nosso compensador tem um ganho aqui, daí a gente chega no azul aqui com o compensador e no laranja com o compensador. A gente aumentou o ganho, né, para chegar no nosso erro estacionário desejado, e como a gente tinha aquele sobressinal de 9,5, a gente dá uma decaída nele para ele continuar com a mesma margem de fase aqui, aliás, sinal desejado. Então, agora eu sou o Lucas, vou continuar aqui com o projeto de... Então, eles basicamente encerraram com o compensador para trás de fase, um exemplo muito bom e bem explicativo, principalmente aqui nesse final. A imagem é autoexplicativa sobre a eficiência do compensador, né? Ele conseguiu controlar esse comportamento do filtro passa baixo que o Renan comentou antes. de compensadores por avanço de fase. Então, ele tem um efeito similar ao controlador muito bom que ele colocou as fórmulas ali bem simplificadas e deixou um gráfico bom do lado, né? Pra gente poder explicar o que aconteceu. Ficou bem fácil de você olhar pela fórmula, rapidamente você olha na fórmula do gráfico ali para você notar o que está acontecendo, né? Fica bem mais fácil de entender o que está acontecendo. Lucas, vou continuar aqui com o projeto de compensadores por avanço de fase. Então, ele tem um efeito similar ao controlador PD. Ele vai modificar o transitório. Se o compensador atraso de fase se comporta como um PI, o avanço de fase, por analogia, vai ser o PD no caso, né? Aumento de fase e também um tempo de pico menor, devido à frequência de cruzamento maior. Então, ele tem esse nome avanço de fase porque o polo vai ter uma contribuição angular menor do que a do zero. Achei interessante que ele comenta sobre a questão da onde vem o nome, né? Que é a questão da contribuição angular do polo e do zero no compensador. Então, da mesma forma que o Luiz explicou, a gente vai explicando a malha fechada necessária. Ele vai novamente fazer um cálculo aqui de um exemplo dos passo a passo. Mas o vídeo deles é longo e nosso tempo está acabando. 34 e 24 graus. Acho que não ser na parte negativa. Apresentando tudo, porque senão a gente vai se prolongar demais. Mas a gente nota aqui o resultado do controlador, novamente, graficamente muito bem explicado. E uma coisa que nós reparamos é que eles se limitaram a falar sobre a margem de ganho, margem de fase, o compensador por avanço de fase e por atraso de fase. Eles não falaram sobre o compensador atraso-avanço e nem sobre o critério de estabilidade de Nyquist. Mas de qualquer forma foi uma boa apresentação, um vídeo bem gravado, com fundo limpo e
bem sucinto, a gente gostou. Seria isso. Boa noite.